Gênesis capítulo 22, versículo de número 3, apenas a parte A do versículo. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada. Amém. Queridos irmãos, este texto, ele fala que o Abraão, o nosso patriarca da nação de Israel, o nosso pai na fé, nos deixou um exemplo muito lindo a ser seguido, a ser copiado por todos nós. E que exemplo é este? Que quanto ao momento de nós fazermos a vontade de Deus, cada um de nós precisa ser rápido, precisa ser célere, precisa ser emergente. O Abraão, ele, quando ouve Deus o chamar para que ele cumpra uma determinação de Deus, o Abraão não é prolixo, o Abraão não posterga, o Abraão não adia, o Abraão não deixa para amanhã. Quando Deus lhe chama para que ele cumpra uma determinação de Deus, o Abraão não vai dando tempo ao tempo, o Abraão não vai inventando desculpas, o Abraão não vai sendo indiferente, o Abraão não vai fingindo que não está ouvindo a convocação de Deus. Muito pelo contrário, quando ele ouve o chamamento de Deus, ele reage, ele atua, ele encena, ele faz o que tem que fazer de forma rápida, emergente e célere. O texto diz que o Abraão, para fazer a vontade de Deus, ele acordou bem cedo, levantou-se pela manhã. Mas a manhã, ela dura das 6 da manhã ao meio-dia. Mas como era para fazer a vontade de Deus, o Abraão, ele fez a vontade de Deus de manhã, mas ainda de madrugada. Ou seja, antes do sol aparecer, antes do sol nascer, o Abraão já estava resoluto, ele já estava disposto a cumprir a vontade de Deus. Às vezes Deus vai falando conosco, às vezes Deus vai revelando a nós a sua vontade, seja através da sua palavra, seja através de um profeta, seja através de uma intuição que nasce no nosso coração e na nossa mente, e nós sentimos que aquela intuição não vem de nós, aquilo não é fruto dos nossos pensamentos, aquilo não é fruto da nossa mente, da nossa razoabilidade, aquilo é fruto de uma intervenção divina dentro de nós, e nós entendemos a vontade de Deus. E quando nós chegamos a essa compreensão, quando nós entendemos o que Deus deseja, nós devemos aprender com Abraão, devemos acordar pela manhã, de madrugada, de forma urgente, emergente e apressada, e fazermos a vontade de Deus. Nós acordamos cedo para muita coisa, acordamos cedo para fazer a nossa própria vontade, acordamos cedo para trabalhar e ganhar os nossos recursos, acordamos cedo para correr, às vezes em favor de alguém, acordamos cedo, às vezes até para fins de recreação, acordamos cedo para alimentar, às vezes, o culto ao corpo, nós acordamos cedo, colocamos como emergente muitas coisas, mas a conclamação de Deus para nós, através desse exemplo de Abraão, é esta: acorde cedo, levante-se rápido para fazer a vontade de Deus. Façamos a vontade de Deus de madrugada ainda.
É muito interessante porque o capítulo 22 de Gênesis fala do momento que Abraão acorda cedo para cumprir a vontade de Deus quanto à oferta do Isaque lá no Monte Tabor. Só que quando chega no capítulo 21, lá no versículo de número 14, que foi um outro momento também nevrálgico, um outro momento também difícil, delicado para o Abraão, que era o momento que o Abraão tinha que colocar para fora da casa dele o filho dele, o Ismael. E o Abraão, ele contendeu com Sara, Sara disse, tem que pôr para fora. E o Abraão levou a causa para Deus, e Deus falou, tem que colocar para fora. Eu vou cuidar do Ismael, mas eu não quero esse conflito dentro da sua casa. Não é fácil para um pai ter essa resolução, ter essa decisão, ter essa firmeza, não é fácil. Mas Deus falou para o Abraão, faz, Abraão, isso daqui, coloca esse menino para fora porque eu vou cuidar dele, vou cuidar de você também. Cumpra a minha palavra. O Abraão não acordou 11 horas, não acordou 10 horas, ele não ficou enrolando, ele não ficou inventando conversa, ele não ficou encontrando desculpas. Quando ele teve certeza da vontade de Deus, ele se levantou, Gênesis 21, 14 diz, pela manhã, de madrugada, e cumpriu aquilo que Deus desejava que ele cumprisse. Nós também, quanto à vontade de Deus, precisamos acordar de madrugada para fazer a vontade de Deus. Acordar de madrugada para fazer a vontade de Deus significa, em primeiro lugar, colocar a vontade de Deus como a primeira coisa na nossa vida, na idade mais tenra. Quanto antes, na nossa vida, no desenvolvimento etário da nossa vida, quanto antes nós colocarmos a vontade de Deus, melhor para nós. A palavra de Deus diz em Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, lembra-te do teu Criador, quando nos dias da tua mocidade. Quanto antes você começar, adolescente, fazer a vontade de Deus, melhor para você. Jovens, olhem para mim aqui, ó. Quanto antes vocês começarem fazendo a vontade de Deus, melhor. Todos nós aqui, quanto mais rápido na jornada da vida nós deixarmos a vontade de Deus ser concretizada na nossa vida e na nossa história, melhor para nós. Paulo vai falar sobre Timóteo, e ele diz que o Timóteo, ele aprendeu as sagradas letras na idade mais tenra. Em 2 Timóteo 3, 14 e 15, Paulo vai dizer, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as escrituras sagradas, e sabe que elas podem te fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Isso quer dizer, Paulo está falando, Timóteo, você começou cedo a fazer a vontade de Deus, porque você começou na primeira janela da vida. Se a primeira janela da vida é a infância, felizes são aqueles que começam a fazer a vontade de Deus nessa madrugadinha da vida que é a infância. Se a segunda janela da vida é a adolescência, felizes são aqueles que começam a fazer a vontade de Deus na adolescência. Se a terceira janela da vida é a juventude, felizes são os jovens que colocam a vontade de Deus para ser prioridade em suas vidas, logo nessa faixa etária da existência. Mas não importa se você já passou da fase de adolescente, de jovem ou de criança, sempre é tempo de sermos resolutos como Abraão. A partir de hoje, eu não farei mais a minha vontade, a vontade da minha carne, a vontade dos meus pares, a vontade do mundo, mas eu quero que a vontade soberana, gloriosa e especial de Deus seja feita na minha vida. Quanto antes começamos a cumprir a vontade de Deus, menos sofremos. Quanto antes começamos a cumprir a vontade de Deus, menos somos mundanos. Quanto antes começamos a cumprir a vontade de Deus, somos menos marcados por cicatrizes terríveis.
Quando nós fazemos a vontade de Deus, Deus nos livra de sofrimentos. Quando fazemos a vontade de Deus, Deus nos livra de sermos mundanos. E quando fazemos a vontade de Deus, Deus vai evitando que a nossa vida seja um amontoado de cicatrizes ruins. Deus tem bons planos, bons projetos, bons ideais e bons sonhos para nós. Então que cada um de nós aqui decida fazer a vontade de Deus e viver o querer de Deus na vida. E com certeza sofreremos menos, seremos menos mundanos e teremos menos cicatrizes ruins na vida. Aleluias. Fazer a vontade de Deus de madrugada é fazer a vontade de Deus nas primeiras estações da vida. Se você não decidiu ainda, decida hoje. Eu quero hoje, essa é a minha madrugada, esse é o meu tempo, essa é a minha primeira janela, é agora o momento da conclamação, é agora que eu vou fazer a vontade soberana de Deus, aleluias, na nossa vida. Eu sei que durante o começo do ano a gente assume muitos compromissos. Eu, por exemplo, estou compromissado esse ano de emagrecer. Interessante, isso eu já prometi várias vezes. Mas é difícil, irmãos. A hora que vem aquela, sabe, aquele bife, né? Bem, não é fácil. Cheio de batatinha frita, né? Com cheddar e queijo parmesão ralado assim. É uma tentação terrível. Aquela Coca-Cola bem gelada. O André está convidando você para correr com ele. Agora, graças a Deus, eu sempre tenho outros, né, que me puxam para o outro lado. Estava ali falando com o pastor Herodes ali, ele me motivando. Emagreci 7 quilos esse ano. Estava falando com o outro ali, o Tiagão saiu de 131, foi para 109. Vamos correr. Que eu falei, vou, Tiagão, tem que ir. Mas a gente assume muitos compromissos, certo? E esse é um compromisso mesmo. Outros compromissos de estudar, outros compromissos. Esses dias eu estava com uma irmã aqui no seminário. Eu falei, você é por aqui no seminário, irmã? Aí ela disse assim, esse ano eu decidi que eu vou estudar. Então nós assumimos muitos compromissos. Mas se há um compromisso que terá desdobramento real na nossa vida, é o compromisso de fazermos a vontade de Deus. Que nesta segunda ceia do ano, cada um de nós saia daqui firmando esse pacto e essa aliança com o Senhor. Senhor, eu quero fazer mais a sua vontade. Eu quero ler mais a tua palavra. Eu quero orar mais, Senhor. Eu quero jejuar mais. Eu quero cultuar mais. Eu quero me consagrar mais. Eu quero buscar os dons espirituais mais intensamente. Eu quero trabalhar na tua obra, fazer alguma coisa no teu reino. Eu quero ter uma vida relevante, significativa e expressiva de fato. E se você fizer esse compromisso, Deus, aleluia, estará presente na sua vida, revelando para você a vontade dele. Segunda coisa, fazer a vontade de Deus na primeira hora ou na madrugada da vida quer dizer também colocar a vontade de Deus como prioridade. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, o Senhor Jesus nos ensinou aquilo que se tornou um texto áureo para nós. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós colocamos Deus como prioridade, quer dizer que nós oramos antes de realizar. Alguém diz, eu coloco Deus como prioridade, mas vai fazendo as coisas sem oração, vai fazendo as coisas sem pedir e perguntar a opinião de Deus. Eu sinto em lhe dizer, você só tem um esboço de colocar a vontade de Deus como prioridade. Porque quem coloca a vontade de Deus como prioridade, de fato e de verdade, não dá um passo sem antes orar e ter uma direção de Deus. Fazer a vontade de Deus como prioritária é fazer tudo debaixo de oração. Não mudar coisas significativas e expressivas antes de orar e antes de dizer, Senhor, coloca uma resposta latente, clara, cristalina, límpida no meu coração. E eu quero te dizer que se você orar a Deus, a oração não é um monólogo, a oração não é um relato, a oração não é de uma parte só e de uma via só, a oração é um diálogo. Fala tudo para Deus e antes de se levantar
orar, fique ali concentrado, pedindo a Deus respostas, e saiba, alguma resposta de Deus virá no seu coração e na sua mente. Alguma resposta de Deus virá no seu coração e na sua mente. Colocar Deus como prioridade é ler a palavra e aprender da palavra antes de ensinar. Não existe colocar Deus como prioridade e não se apegar às Escrituras, não ler as Escrituras, não meditar nas Escrituras, não investir tempo com a palavra. Não importa se é apenas no seu devocional, não importa se é uma leitura, você, eu, todos nós precisamos ter contato com a palavra, para que não aconteça conosco aquilo que o Charles Haddon Spurgeon diz que aconteceu na igreja dele, quando alguns irmãos tinham tanto pó na capa da Bíblia que dava para escrever com o dedo: condenados. Nós não podemos deixar as Escrituras empoeirarem dentro das nossas casas, nos nossos ambientes familiares. Não! Colocar Deus como prioridade é buscar entender a sua palavra, ler, reler, meditar, pensar, estudar, avaliar, perguntar, questionar, aleluia, voltar de novo a ler, a estudar, meditar, até que a palavra de Deus vai se desenvolvendo na sua mente, no seu coração, e você vai tendo um coração mais bíblico, uma mente mais bíblica, uma compreensão mais bíblica, e aí a vontade de Deus se torna prioridade na sua vida. Colocar Deus como prioridade na nossa vida quer dizer jejuar antes de tomar decisões sérias e relevantes na vida. Você toma muitas decisões importantes. Qual emprego, se você vai mudar ou não? Qual o rumo que você vai dar para a sua carreira profissional? Se você vai aceitar trabalhar aqui ou acolá? Qual cidade você vai morar? Onde você vai colocar seus filhos para estudar? Se você vai ou não assumir esta ou aquela responsabilidade na igreja? E nós só colocamos de fato e de verdade a vontade de Deus como prioridade na nossa vida quando, antes de dizermos sim ou não, submetemos isso a Deus em oração, jejum e consagração, até que do alto Deus revele uma resposta e diga: vai nessa direção ou vai naquela direção. Quando nós colocamos a vontade de Deus como prioridade, nós servimos a família. É falatório barato, é lata vazia, é discurso meramente retórico quando nós dizemos que colocamos a vontade de Deus em primeiro lugar, mas desprezamos a nossa família, desprezamos pai, mãe, irmãos e irmãs, nutrimos diferenças, alimentamos discórdias, construímos muros. Quando nós alimentamos falatórios, diz que me diz, e mentiras e fake news dentro da nossa família para desconstrução e decomposição da própria estrutura familiar, e aí depois dizemos: estamos colocando Deus como prioridade. Não, senhores, nós colocamos Deus como prioridade quando nós lutamos pela nossa família, lutamos pelo casamento, lutamos pelos filhos, lutamos pelo pai, lutamos pela mãe, lutamos pelos irmãos. Se algum se perder, nós vamos tentar salvar outros, de modo que a nossa vida será um engajamento na luta em favor da união, da unidade, aleluias, e da manutenção da nossa família e da nossa casa. Colocar Deus como prioridade é viver para a igreja, é colocar a obra de Deus na sua agenda, é colocar a obra de Deus nos seus planos. O indivíduo toma ideias e ele não olha para a obra de Deus, ele ignora: se eu fizer tal coisa, qual o impacto isso terá na igreja? Por exemplo, eu tenho muita coisa que eu tive que aprender, pastor, a me restringir por ocasião da igreja. Eu tenho algumas opiniões, alguns pareceres. Eu sei que quando eu coloco as coisas nas redes sociais, às vezes aquilo causa um impacto, e um monte de coisas eu não faço. Por que não? Porque eu sei muito bem das consequências que isso pode dar para a igreja. Às vezes alguém diz: vamos lá comigo. Eu digo: ali eu não vou,
Por que você não vai? Você não quer ir? Quero. Mas por que não vai? Não vai porque eu não quero que isso afete a igreja. A igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja é a senhora eleita. A igreja é a assembleia dos primogênitos. A igreja é o rebanho de Deus. E todos nós, cada um na sua medida, todos nós daremos conta no que é que andamos fazendo com a igreja. Eu coloco Deus como prioridade. Mas e a igreja? E a agenda da igreja? E o trabalho da igreja? Não é problema meu. Colocar Deus como prioridade é se engajar em grandes projetos. Deus tem coisas grandes para você. Aleluia, Deus tem projetos maravilhosos para você. Se engaje em grandes projetos. Aí você diz assim: pastor, mas eu não terei condições, eu não vou levar isso a bom termo. Assim diz o Senhor para você: se engaje, porque eu vou assumir essas responsabilidades com você. Eu vou te dar força, vou te dar instrução, eu vou dirigir a tua vida, e você vai levar isso a bom termo para a glória do Senhor. Fala para o seu irmão: você precisa ter uma vida relevante. Diga para ele assim: no seu espaço é o lugar que Deus preparou para você ter relevância. No seu espaço, na sua dimensão, na sua área, mas é ali que Deus quer que você brilhe, como brilha a luz do sol. É ali que Deus quer que você tempere, como tempera o sal. É ali que Deus quer que você fale com a autoridade, aleluia, de um querubim, como falam os profetas. É ali que a glória de Deus vai te tomar, e a mão de Deus vai te usar poderosamente. Em Isaías 55:6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto Ele está perto. Aleluias! Nós precisamos aprender com Abraão a fazer a vontade de Deus nas primeiras horas do dia. E fazer a vontade de Deus nas primeiras horas do dia quer dizer na primeira fase etária da vida. E segundo, com prioridade. Mas há uma terceira coisa aqui, nos 5 últimos minutos que me restam, eu quero compartilhar com os irmãos. Fazer a vontade de Deus de madrugada quer dizer que nós precisamos lutar contra todo tipo de sono que nos afeta. Deixa eu perguntar para você: qual é a hora que você entra no tal do sono REM? Uma vez um garotinho, filho de alguém que vendia um desses colchões milagrosos que curam mais de 1.500 doenças catalogadas, com CID e tudo. Eu digo: bom, isso aqui acabou com as universidades de medicina, porque cura tantas doenças. Aí o filhinho do irmão chegou para mim e disse assim: é, pastor, mas cura mesmo. Aí eu falei: cura? Ele falou: cura, porque isso aqui não é um colchão. Aí eu falei: eu estou vendo só um colchão. Aí ele falou: não, isso daqui é uma usina de saúde em formato de colchão. Acabou comigo. O menino era bom. Eu falei: dá um colchão desse para cá. Dá uma usina dessa para cá. Mas nós aprendemos sobre o tal do sono REM, não é? E o que é o sono REM? É o sono profundo. É o sono onde nós de fato e de verdade descansamos. E me parece que o sono REM só vem nos 5 últimos minutos antes da gente acordar. É quando toca o alarme. É quando nós temos que despertar que a gente sente a profundidade do sono. Não é verdade? É ali, quando você está lá com os anjos, que alguém puxa você para a terra. Quando nós colocamos a prioridade de fazer a vontade de Deus e de acordar bem cedinho, nós precisamos lutar contra o sono. Muitos sonos, mas eu queria falar o sono do relativismo. A nossa sociedade é uma sociedade do relativismo, em que é proibido ter absoluto. Parece que nenhum rochedo é firme, nenhum solo é sustentável. Tudo depende do ponto de vista, da opinião de quem fala, e de como fala, e das influências que teve. Quer dizer, nada é concreto, nada é absoluto, nada é solo firme. Mas nós, irmãos, estamos firmados no rochedo eterno, que é Jesus.
Nós não somos o povo do relativismo, nós somos o povo do absoluto, da palavra de Deus absoluta, do Deus absoluto, do Cristo absoluto e da esperança absoluta, aleluia, de entrarmos nos céus pelas portas. Nós devemos lutar contra o sono do hedonismo. O sono do hedonismo é aquele sono que diz que a gente tem que buscar o prazer acima de tudo. É proibido ser infeliz, é proibido chorar. Esses dias eu estava lendo sobre isso aqui, aí alguém falou que o obstetra arrancou a criança assim, da barriga da mãe, e a criança estava chorando. Aí ele enrolou a criança, né, numa faixa assim, entregou e falou assim: esse daí luta contra o sistema. Luta contra o sistema porque está chorando? Porque que sistema é esse? Que você tem que estar dando risada toda hora? É o sistema das redes sociais, onde a gente nunca posta o que é de fato, a gente só posta o que gostaria de ser, a gente só posta as flores coloridas e os dias alegres, e aí nós vamos vivendo numa redoma de hedonismo, tudo é sorriso, tudo é felicidade, tudo é alegria, mas nem tudo na vida são flores. A vida é feita de luto, de dificuldades, de aflições, mas para nós, a igreja, nós estamos sustentados, alicerçados e mantidos sob os cuidados do Senhor. Nós precisamos lutar contra o sono do egocentrismo, da ideia de querer aparecer, de querer os holofotes, de querer a imagem. Nós devemos nos revestir da piedade ensinada por João Batista, quando ele diz: quanto a isso importa que ele cresça e que eu diminua, porque a minha vida só tem sentido se ele for adorado. Levante a sua mão, por gentileza, levante a sua face, levante a sua voz, abra a sua boca e diga: a minha vida só tem sentido se ele é adorado, se ele é glorificado, se ele é celebrado, se ele é engrandecido. A luz é para ele, a glória é para ele, o louvor é para ele, a exaltação é para ele, a ovação é para ele, tudo é dele, por ele e para ele que são todas as coisas. Glória, pois, ao nome dele eternamente. Em Efésios 5,14, Paulo vai dizer: e por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Isaías 61 diz: levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. O Senhor deseja que nós nos levantemos de todo tipo de sonolência que nos impede de acordar cedo para fazer a vontade de Deus. Fala para o seu irmão: acorda cedo. Diga: acorda cedo. Diga: principalmente para fazer a vontade de Deus. Acorda cedo. Levanta, toma banho, escova esse dente, coloca-se no caminho e diz: Senhor, eu quero viver a tua vontade, Senhor, porque a tua vontade é boa, ela é perfeita, ela é agradável, e ainda que algumas vicissitudes nos atravessem o caminho, a sua mão será conosco, aleluias, a tua bússola nos guiará, o teu farol regerá a nossa vida, e a nossa vida será de paz e de vitória. A nossa vida será de paz e de vitória. E por fim, para aquele que acorda cedo para fazer a vontade de Deus, há uma promessa de Deus: eu, Senhor, vou guardar você e os seus. O Abraão levantou quando ele armou tudo lá, quando ele foi matar o Isaac. O que aconteceu? Não faças tal. Eu já percebi que você é animado para fazer minha vontade. Eu já percebi que com você o negócio é sério. Abraão, eu tenho provido um cordeiro, Abraão, e esse cordeiro vai substituir o Isaac, mas esse cordeiro vai substituir toda a humanidade que estará representada na cruz do Calvário, e que se beneficiará do derramamento do sangue do cordeiro genuíno e autêntico. Aleluias. Quando você faz a vontade de Deus, Deus cuida de você e cuida da sua descendência. Deus cuidou do Abraão, Deus cuidou do Isaac, e Deus cuidou de toda a humanidade. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.